Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para nos confraternizar com a ideia de buscarmos cada vez mais Deus em todas as formas, de todas as maneiras, como um objetivo final. Nós vamos fazer a nossa oração de abertura e depois vamos iniciar a nossa conversa da noite de hoje com um tema muito interessante. Convido vocês, então, a fecharem os olhos para que possamos sentir a nossa presença e para que possamos fazer contato com o nosso silêncio. Procure soltar um pouco mais o peso do seu corpo, observando suas pernas mais relaxadas, seus pés em contato com o solo. Observe também seus glúteos sobre o assento, organizando um pouco mais a extensão das suas costas. Deixe sua respiração fluir. Nesse momento em que eu convido vocês a fecharem os olhos, eu também convido vocês a trazerem a atenção um pouco mais para dentro, sentindo o fluxo da sua respiração, sentindo seus ombros mais relaxados, um pouco mais afastados das suas orelhas. Isso significa que ganhamos um espaço maior na região cervical. Procure relaxar seus lábios, procure relaxar suas pálpebras. Descontraia. Descontraia. Vamos fazer conexão com a nossa pausa, com o nosso silêncio. E sempre que silenciamos um pouco mais a nossa mente, podemos perceber a qualidade da nossa presença. Se é uma presença dispersa ou se é uma presença consciente. Procure perceber se existe mais alguma região do seu corpo em que você percebe a tensão. Relaxe um pouco mais, então, promovendo um estado mais confortável, mais tranquilo. E então, quando sua atenção converge para dentro, quando você consegue experimentar uma pausa, por menor que seja, mas uma pausa, onde você se reconhece nesse lugar de paz, onde cessam as flutuações da mente, onde o corpo se aquieta. Quando você identifica esse lugar tranquilo no seu silêncio, então, já estamos prontos para trazer as nossas mãos unidas em Prana Mudra, próximas ao coração. E vamos dar início ao nosso encontro desta noite, inspirando. E ao expirar, vibrando o mantra Om, o som da criação do universo, na tradição dos yogis. Vamos vibrar 3 vezes. E assim iniciamos o encontro desta noite,
solicitando a presença dos nossos mentores, nossos gurus, nossos guias, e a presença do nosso querido Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, para que possamos ser tocados gentilmente por esse amor crístico no nosso encontro desta noite. Muito bem, então podemos abrir os nossos olhos e podemos sentir que algo se moveu dentro de nós quando fazemos uma pausa e quando podemos aquietar um pouco mais a nossa mente. A nossa conversa de hoje é baseada no livro Roteiro de Libertação, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, numa mensagem muito linda de Antônio Freire. O tema é Mecanismo da Evolução. Olha só, eu sempre falo com vocês que é muito fácil falar para pessoas espíritas ou pessoas de qualquer outra tradição que acreditam na reencarnação. Porque seria muito reducionista falar somente sobre a nossa experiência de agora, essa vida, esse momento. Ainda que essa experiência nos seja ampla o suficiente, misteriosa o suficiente, para nos ocupar muito tempo de reflexão. Mas quando a gente fala para pessoas que acreditam na sequência das vidas, né, na roda do renascimento, no samsara, roda de mortes e renascimentos, mortes e renascimentos. Quando a gente fala para pessoas que estão conscientes de que o processo começou lá atrás e que se estende lá adiante muito mais tempo ainda, a gente percebe que fica mais fácil entender qual é o exato mecanismo da evolução. Olha só, esse texto do Antônio Freire é muito bonito e traz algumas coisas bem interessantes para a gente pensar aqui. Todos nós viemos, vamos falar assim, do mesmo ponto de partida. Na origem, todos somos iguais. Todos éramos iguais. Dotados de potencialidades, dotados de competências e dotados do amor infinito de Deus, nosso Criador, por nós, criaturas. Então, essa justiça nos diz que viemos com as mesmas possibilidades. No processo da roda de renascimentos, nós tomamos caminhos diferentes. Alguns seguem mais, de forma mais determinada, o processo evolutivo. A maioria de nós faz caminhos e descaminhos, muitas vezes equivocados, mas esse também é o aprendizado. E nessa jornada de encarnações, nós vamos experimentando experiências. Essas experiências, todas, tanto faz relacionais como não, todo o processo que envolve estarmos aqui encarnados e também estarmos desencarnados, mas vivos, só sem materialidade, todo o processo que envolve a nossa inteligência espiritual e a nossa competência energética espiritual, todo esse processo faz parte do mecanismo da evolução e tem como único objetivo que possamos alcançar a meta final. A meta final, segundo a tradição hinduísta, mais precisamente do nosso querido Paramahansa Yogananda, é ver a face de Deus. Quando ele fala em ver a face de Deus como sendo a nossa meta, significa nos aproximarmos um pouco mais numa contemplação amorosa do divino. Nos aproximar um pouco mais do divino, da compreensão do que o divino nos traz como experiência de vida, do amor incondicional,
da empatia pelo próximo, do auto-perdão e de todas as inúmeras competências que brotam do nosso coração, do nosso plexo cardíaco e também desse alinhamento cósmico que nós podemos alcançar ao longo dessa jornada evolutiva. Na origem, todos éramos iguais. E cada um tem o seu tempo para alcançar a sua meta. Todas as experiências que vivemos ao longo das nossas encarnações, quer seja no núcleo familiar, depois essas experiências se estendem para a comunidade, para a escola, para a rua, para os amiguinhos, para os laços de não consanguinidade, mas não menos importantes, que são os afetos que escolhemos, as famílias que vamos escolhendo, agregando mais e mais vínculo nas nossas vidas. Todas as coisas que acontecem desafiadoras, as coisas que nos agradam e as coisas que não nos agradam, todas fazem parte do mecanismo da evolução, que tem como objetivo nos tirar daquele lugar da origem onde éramos mais instintivos, onde respondíamos às provocações apenas com instinto, onde funcionávamos sem uma inteligência mais elaborada, porque éramos ainda menos racionais. Daquele lugar onde era o toma lá da cá, eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar. Veja bem, nós ainda experimentamos muito instinto em nós, porque o instinto também faz parte do mecanismo de autopreservação. Mas o que se prevê num caminho evolutivo é que, na medida em que a gente nasce, vive, experimenta relações e vida, vai se aprimorando. O que acontece é que nós vamos nos afastando daquele lugar original, onde nós éramos ainda muito selvagens emocionalmente, muito instintivos emocionalmente, e vamos aos poucos substituindo o instinto, a reação impensada, a reação violenta, vamos substituindo esse instinto pelo sentimento, pela emoção, pela escolha de como vamos responder àquele estímulo externo e de como olhamos para essas respostas internamente. Tudo o que acontece conosco, desde o momento do encarne, né, da encarnação, onde conhecemos uma nova família biológica que nos acolhe ou não, porque cada um tem uma história que tem a ver com a necessidade de passar por determinados aprendizados para aprimorar a competência emocional, psíquica e espiritual. Então, nós não estamos aqui nessa encarnação porque não temos nada para fazer. Estávamos desencarnados, estávamos vivendo na nossa comunidade espiritual. Ah, eu vou encarnar. Não. Existe uma organização, existe todo um cuidado, uma elaboração, para que na próxima encarnação nós possamos vir dotados de um anteparo, tanto de desafios quanto de suporte emocional e espiritual, para que possamos ser vencedores nessa nova etapa da nossa vida, do nosso processo evolutivo. A meta é sempre a evolução. E tudo que diz respeito a nós, tudo, absolutamente tudo, porque no universo não tem nada solto, não tem nenhum acontecimento aleatório. Não existe acaso nessa organização cósmica, nessa organização divina. Tudo está absolutamente relacionado com a necessidade de cada um. Aí, às vezes, algumas pessoas dizem assim,
Por que que tem pessoas que vêm com a vida tão difícil? Tudo é tão desafiador. E tem outras pessoas, poxa, que naturalmente parece que as coisas são leves. Nós não devemos imaginar que existe acaso nessas duas situações distintas. Aquela pessoa que às vezes reencarna com uma sequência de situações desafiadoras. Essas situações vêm porque, de uma forma ou de outra, esse indivíduo necessita de recurso extra para atingir o seu aprimoramento espiritual, o seu aprimoramento moral, ético e psíquico. Eu estou tentando englobar tudo. E esses desafios, eles não têm a intenção de derrubar, não. São recursos, recursos importantes, que vão fazer com que, através da dificuldade, possamos desenvolver a competência, as habilidades inerentes a nós. Possamos sair daquela zona de conforto que muitas vezes ficamos, permanecemos, deixamos, e possamos avançar em direção ao nosso caminho evolutivo. Portanto, tudo nessa vida, tanto um emprego bom quanto um emprego desafiador. Tanto um casamento maravilhoso, uma união próspera e maravilhosa, quanto uma união desastrosa. Tudo isso faz parte de resultado de escolhas pretéritas, pretéritas de um passado recente, ou pretéritas de um passado mais distante, mas ainda nosso. Nós não somos vítimas do destino. E nem somos algozes. Nós estamos inseridos numa roda evolutiva, onde o tempo todo existe movimento cósmico. E esse movimento é muito lindo, descrito no hinduísmo pela dança de Shiva, Shiva Nataraja. Nós temos a Trimurti hindu, representada pelo Brahma, que é o grande criador, representada no segundo vórtice por Vishnu, o mantenedor cósmico, e no terceiro vórtice, Shiva, o transformador. Algumas pessoas costumam chamá-lo de o destruidor, porque ele movimenta no sentido de transformar, eliminando o velho, para dar lugar para o novo nascer. Eu não gosto da palavra destruidor, porque, na verdade, é transformador. E Shiva, às vezes, aparece na sua dança cósmica, movimentando, promovendo a ação cósmica, para que haja dinâmica planetária. E dinâmica planetária significa dinâmica nas nossas vidas. Os astros se movimentam o tempo todo. O tempo todo nós estamos num mecanismo de movimento intenso, expansão e retração. Pulmões, coração. O tempo todo pulsa o cosmos. E nós somos essa dinâmica interna. Assim é o nosso processo evolutivo. É impossível estacionar. É impossível dizer, mas será possível? Aquela pessoa não sai do lugar. Entra ano, sai ano, está exatamente igual. Não podemos julgar, porque existe micromovimento no universo de cada um. E todos, inexoravelmente, estão no caminho evolutivo. Uns mais ávidos, mais determinados, mais abertos ao entendimento. Outros mais dispersos, um pouco, às vezes, alienados, mas ainda assim estão inseridos nesse processo que não cessa nunca. E esse é o mecanismo. O mecanismo visa que saiamos daquela visão individual, onde o meu umbigo é o centro do universo, e primeiro tem que ser bom para mim. Nossa, isso eu poderia seguramente dizer que o egoísmo é a fonte de todo o princípio de dificuldade
com relação à evolução. Enquanto o amor promove grandes transformações, enquanto o amor promove paz, promove união, promove empatia entre os seres, o egoísmo promove segregação, separação, cisão entre os seres. Então, se a gente pensa numa meta, como eu disse no início da nossa conversa, que a meta é que possamos sair daquele estado instintivo, onde tem que ser para mim o melhor, eu sou a única certa, a minha forma de ver a vida é a melhor, o outro que não enxerga como eu é um desajustado, aquele que não faz o que eu acho que é o certo é um desequilibrado. Enquanto a gente não sai desse lugar, onde se identifica como sendo a pessoa correta, a única via de funcionamento, enquanto a gente não sai desse lugar onde o melhor sempre tem que ser para a gente, onde a gente não se preocupa em promover a paz internamente para promover a paz externamente, onde a gente não está nem aí se está ameaçando a paz alheia, se está falando palavras com violência, se está insultando, enquanto a gente não sai desse lugar. A gente está identificado com egoísmo, que é, sem dúvida, o maior obstáculo ao processo evolutivo no nosso planeta. Porque o egoísmo, ele torna individual o que poderia ser coletivo. O egoísmo, ele faz com que a gente elabore situações de comparação, porque quer sempre ser melhor do que o outro. E esteja sempre numa concorrência desumana, voraz, perversa, quer no trabalho, quer seja dentro das nossas casas, nas nossas relações interpessoais. Enquanto a gente não sai desse lugar de isolamento, porque somos únicos, perfeitos, somos os melhores, enquanto a gente não sai desse lugar, o planeta vai estar sofrendo dissidência, sofrimento, isolamento, dor, maus tratos. As relações vão estar deterioradas, porque só o amor pode unir os espíritos, as pessoas, as criaturas. Então, tudo que acontece nesse caminho, nessa jornada, que é a nossa vida, que é a nossa experiência nesse planeta Terra, tudo que envolve faz parte do mecanismo de evolução. Não tem nada fora, porque tudo pode ser usado a favor do processo evolutivo ou pode ser obstáculo ao processo evolutivo. Depende de como você lida com esse evento. Depende de como eu lido com esse evento. E como tudo faz parte do nosso processo, os dissabores também fazem parte. E os prazeres também fazem parte. Então, é inerente a essa vida, é inerente a essa experiência, que experimentemos o prazer, mas que não nos tornemos reféns do prazer. É inerente a essa experiência da jornada evolutiva que experimentemos também alguns desafetos ou algumas situações desagradáveis, mas que não nos tornemos reféns do sofrimento. Que possamos ter um olhar cósmico e que possamos observar toda a potencialidade, todo o convite ao crescimento que os eventos nos trazem. Mas a meta de cada um de nós é evolução. Isso é inquestionável, isso é inexorável. Não existe nada além do que o propósito de evoluir. Amando,
trabalhando, se vinculando, respeitando, honrando, se observando ao longo desse processo, mantendo a sua consciência cósmica acesa, mantendo a sua conexão com seus guias e protetores, mantendo uma sede, uma avidez por ver a face de Deus. E quando a gente deseja ver a face de Deus, a gente começa a ver Deus em tudo. Até no que poderia ser ameaçador e desagradável, a gente enxerga aprendizado e experiência positiva. Às vezes a gente escuta dizer, melhor ser ignorante, porque se eu ignoro, eu não sofro. Isso não é verdade. A única forma de cessar o sofrimento é o conhecimento, é conhecer. Quanto mais você aguça a sua curiosidade por Deus, quanto mais você aguça a sua curiosidade por se conhecer, conhecer o seu propósito, o seu dharma, conhecer sua meta espiritual, quanto mais você aguça a curiosidade acerca da vida e tem essa curiosidade em conhecer as coisas de Deus, mais você faz contato com a sabedoria cósmica. Quanto mais você sabe sobre você e sobre Deus, menos você sofre. Porque o causador de todo sofrimento, de todo equívoco, é o desconhecimento, é a ignorância. Eu ignoro isso. Então, eu não posso escolher o que é melhor. Eu ignoro. Eu ignoro as possibilidades. A gente precisa fazer contato com o que somos. A gente precisa entender, a gente precisa sentir, a gente precisa contactar a nossa verdadeira natureza espiritual, para que, através desse contato íntimo, a gente possa vislumbrar um pouco do divino em nós. E, com isso, sair daquela mente que vai se fechando e vai nos fazendo enxergar os acontecimentos de uma vida mundana, de uma vida comum, como sendo tudo o que temos. Algumas pessoas acham que evoluir é estar bem de vida. Acham que estar feliz é ter um apartamento novo, é ter um carro do ano. Tudo bem, isso faz parte. Que bom que a gente pode ter as coisas que necessita. Mas você vai ver pessoas que acham que estar bem é estar em paz, é estar saudável, é estar com uma família organizada, é ter filhos saudáveis. Outros acham que estar bem, que estar feliz, é fazer contato com a sua espiritualidade. E por mais que tenha dificuldade em outros aspectos, tem um norte, tem um farol ali na frente, que não deixa a escuridão nos ameaçar. Uma pergunta que é importante cada um se fazer é: o que nos faz feliz? O que te faz feliz? O que me faz feliz? A resposta nos diz muito sobre a nossa consciência espiritual. Eu sou feliz quando eu tenho coisas, quando eu tenho pessoas, ou quando eu entendo um pouco mais da minha própria natureza e me aproximo de Deus, através de uma busca incessante por ser uma pessoa melhor. É preciso que a gente se pergunte. Porque o mecanismo da evolução é a própria vida. Não tem nenhum mistério. Viver é o mecanismo da evolução. Estar nas relações, fazer parte de um núcleo familiar, lidar com pessoas que pensam diferente de nós, reconhecer culturas diferentes e maneiras de funcionamento diferentes, é mecanismo de evolução. Sentir algumas dores físicas, já que estamos no corpo físico,
Pode ser processo de mecanismo de evolução, mas também minimizar essas dores através de uma consciência espiritual também é processo de evolução, é mecanismo da evolução. Chorar, sorrir, amar, tentar, experimentar, errar, reconhecer que errou e voltar de novo e refazer, pedir perdão, é mecanismo da evolução. Está tudo certo. Não existe uma fórmula perfeita que defina o que é o mecanismo da evolução. Os eventos que se sucedem no decorrer da nossa experiência como espírito, não só como espírito encarnado, por favor. Quando desencarnamos, nossa consciência segue com nós. O corpo físico é perecível, mas o corpo espiritual é imortal. Essa consciência vai estar conosco, em outro ambiente, mas vai estar conosco. O processo evolutivo prossegue. Quando estamos encarnados, o desafio é muito maior, porque estamos dotados de um corpo com materialidade, com sentidos, que quer experimentar o prazer, o gozo da satisfação dos sentidos. Paladar, olfato, visão, tato, o desejo. Mas quando desencarnamos, ou seja, quando deixamos o corpo material, nós estamos no mundo espiritual, também temos desejos. Ou você acha que o desejo é só do corpo físico? Portanto, o mecanismo de evolução engloba não só essa experiência enquanto estamos encarnados, mas quando vamos partir para o mundo espiritual, o processo prossegue, porque lá estaremos lidando com outros desafios. Estaremos lidando com outras relações. Nossa visão é amplificada e podemos ver onde tivemos fraquezas e onde podemos exercitar a nossa fortaleza. E o caminho prossegue. A jornada é longa, meus queridos amigos. E é bom que comecemos a treinar aqui, enquanto estamos na matéria, porque esse é um grande desafio. Mas também é um grande mérito estarmos encarnados. É uma dádiva, porque o processo evolutivo se dá pelas sucessivas experiências encarnadas, quando estamos na matéria. E quando retornamos, podemos observar onde foi que não conseguimos honrar o nosso propósito, e aí voltamos com novas oportunidades, porque a misericórdia de Deus é absolutamente misericordiosa. Quantas vezes forem necessárias, nós estaremos encarnando. Cada um no seu tempo, porque Deus é perfeito. Deus é amor puro. Quantas vezes nós possamos fracassar na meta evolutiva, fracassar no sentido de ter determinado, ter elaborado um propósito e não ter conseguido alcançar. Quantas vezes forem necessárias, voltaremos. Para que possamos honrar, para que possamos colocar em prática a vontade de nos tornarmos melhores. Melhores para nós é inevitável, porque quando nos tornamos melhores para nós, nos tornamos melhores para o próximo. Quando diminuímos a violência interna, porque cessamos o conflito do ego versus o self, quando cessamos as guerras internas, a paz prevalece também nas relações externas. Começamos a criar uma defesa para as afetações do mundo exterior, do mundo externo. E começamos a lidar com as pequenas ondulações internas, com mais empatia, com mais
tranquilidade, serenando as águas desse enorme lago que muitas vezes representamos, aquietando a mente e curando as nossas dores físicas. Tudo faz parte do mecanismo da evolução. Nós não vamos transcender em 1, 2, 3, 4 encarnações. Nós, bom, certamente eu não. Precisamos ter paciência. Mas não é uma paciência passiva. É uma paciência movida pela ação correta. Ação correta através de leituras significativas que possam clarear um pouco mais a nossa mente, que possam aumentar a nossa curiosidade acerca do caminho divino, que possa nos fazer sentir sintonia com o bem, que possa sincronizar os nossos passos com os passos dos nossos guias, dos nossos mestres espirituais. Que possamos chamar pela presença divina nas nossas vidas e, com isso, possamos recrutar todas as possibilidades para que tenhamos os recursos necessários, para que aproveitemos esses recursos na nossa jornada evolutiva. Evoluir é a meta. E não tem nada que esteja fora desse objetivo. Nós não estamos aqui porque não temos nada a fazer. Nós não estamos aqui porque temos que ganhar dinheiro. Nós estamos aqui porque precisamos, através de aspectos materiais, precisamos, através do nosso trabalho, de uma profissão honrada, precisamos ganhar dinheiro para alimentar nosso corpo físico, para produzir benefícios não só para a gente, mas para compartilhar esses ganhos com o próximo, para poder auxiliar numa rede de apoio às pessoas necessitadas, porque estamos aqui para exercitar o bem. E quando exercitamos o bem, nós promovemos internamente o bem. Nós acendemos a nossa luzinha interior. Nós fazemos contato com Deus, com o amor, com a empatia, com a compreensão e com a indulgência, entre tantas e tantas e tantas outras virtudes inerentes à nossa alma. Portanto, não escapamos do mecanismo da evolução, mas nós podemos, através de uma preguiça espiritual, prorrogar, fazer com que esse caminho se torne maior, longo e demorado. Isso significa mais sofrimento. Isso significa o ignorar, que somente o conhecimento pode acender as luzes que vão dissipar as trevas da ignorância. Nós vamos ficar por aqui e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Convido vocês a fecharem os olhos mais uma vez. Convido vocês a sentirem no centro do tórax, onde está o anahata, o plexo do coração. Sentir a força, a potência desse chakra, que é do amor, da compaixão, da empatia, da indulgência. E que possamos sentir essa energia do anahata pulsando em nós, trazendo a clareza mental, o discernimento espiritual e tudo o que necessitamos para compreendermos nossos mecanismos evolutivos, para entender a beleza, a bondade, a misericórdia de Deus, para clamar a presença dos nossos mestres, dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais, e para reconhecer em nós a potência de Deus, que nos fará caminhar determinados em direção à nossa meta evolutiva. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe abundantemente.
em paz, saúde, vitalidade, alegria e amor. E vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranamudra. E vamos encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Namastê. Coração te diz Namastê. Meu coração deseja muito amor. Meu coração te diz Namastê. Meu coração deseja muito amor. Meu coração te diz Namastê. Meu coração te diz. Meu coração deseja muito amor. Meu coração te diz Namastê. Meu coração deseja muito amor.